Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Krishna, Om Krishna, Om Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol, Haribol. Então, hoje vamos ler mais versos aqui do Bhagavad Gita, ok? Uma coisa, antes de começar aqui a falar os versos, eu estava hoje discutindo com uma pessoa, discutindo não, né? Trocando uma informação sobre a questão da paz, né? Por isso que a gente fala assim, Om Shanti, Om Shanti, essa palavra Shanti, né? Paz. Então, Om, Om, essa paz que vem da vibração divina, né? As pessoas, elas geralmente falam as palavras, mas não têm uma ideia real do significado interno e espiritual da palavra. Muitas pessoas falam de paz, falam de, né, amor, porém essas palavras realmente elas não têm um significado real na vida das pessoas. Quando uma pessoa fala sobre paz, por exemplo, é como se essa palavra fosse o contrário de outra palavra, tipo agitação ou guerra. Então, fala assim, a pessoa não está em paz, certo? Mas essa paz que é simplesmente significativa em relação ao seu oposto, vamos dizer assim, ela não é uma interpretação válida da palavra. Assim como amor sendo o contrário de ódio, certo? Ou contrário de medo. Então, esse amor aí que é classificado como o contrário de outra coisa, que é uma palavra em oposição, ela é um termo relativo e material, certo? Então, queremos muitas vezes falar de amor a Deus, mas estamos considerando essa palavra amor dentro do âmbito da mente, certo? Então a pessoa fala assim, eu estou em paz. Então seria, eu estou numa condição não conflitiva, eu não estou guerreando, minha mente está em paz, né? A gente vê esse símbolo aí atrás, ó, do Yang e do Yin, né? Mostrando que esse tipo de amor e ódio, eles estão realmente bem juntos, eles estão sincronizados numa oscilação onde, né, uma oscilação dual, onde uma hora a energia funciona como aquilo que a gente pensa que é amor, de união, de carinho, e outra hora de algo conflituoso, a guerra, né, as ofensas, qualquer coisa, qualquer energia agressiva que a gente classifica que é o contrário de amor, certo? Mas, na verdade, o amor e a paz, eles são qualidades do espírito, certo? Quando falamos amor a Deus, esse amor ele tem que ser sentido no nível do espírito. Esse amor não é um fruto, uma emoção de uma dualidade. É algo que você sente com a alma, com o espírito, com aquilo que você é. Certo?
Aqui, a mente, por exemplo, você pode pensar, tem pessoas que amam a Deus e tem pessoas que odeiam a Deus ou que rejeitam a Deus, né? Então não é o amor. O amor real a Deus é quando você está rendido completamente aos pés de lótus de Deus e você está vivendo nessa integralidade da consciência pessoal com a consciência divina, certo? Quando você há uma fusão de consciência entre você e Deus, esse sentimento de união integrativa é o que se pode chamar de amor. Logo, essa palavra amor, do ponto de vista espiritual, ela não é acessível para todo mundo, certo? Porque as pessoas, quando elas falam alguma palavra nesse mundo, ela é derivada de um conhecimento ou de uma crença que você obteve do que significa aquela palavra. Da mesma forma, quando a gente fala a palavra paz, né, como Krishna diz no Bhagavad Gita, quando você está em consciência transcendental, então a paz manifesta no seu espírito, que a gente chama, né, Shanti, Shanti. Então essa paz do espírito, ela dá abertura para que a felicidade espiritual se manifeste. Por isso Krishna diz, e como pode haver felicidade sem paz? Aí a pessoa pensa que paz é um estado de tranquilidade mental. Geralmente é dessa forma que as pessoas interpretam a paz, né? Paz no mundo, certo? Não existe isso, porque o mundo, pelo menos o mundo material, é um mundo de dualidade. Não há condição de um mundo pacífico sem que todo mundo esteja vivendo na consciência transcendental. Aí falo, é a paz que transcende o mundo. Logo, o mundo só vai ficar situado realmente numa situação pacífica quando todo mundo estiver situado no espírito e vivendo em comunhão amorosa com Deus. Isso é o mundo espiritual. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esses temas que geralmente a gente pergunta, né? Como atingir a paz? Como atingir o amor? Certo? Só que a gente quer uma resposta mental. E aí esse símbolo aí do Yang, Yin, né? Ó, esse símbolo aí, ele mostra. Quando você fundir os opostos numa coisa só, então você vai entrar na substância inerente que representa aquele sentimento que você quer descobrir. Então, a paz real, ela está além da paz e do conflito da dualidade, certo? Então, é muito importante entender isso. Que se você quer realmente adquirir essa qualidade pacífica de ser, né, internamente, se você realmente quer manifestar o amor em seu coração, você tem que se situar no espírito, certo? E integrar a sua consciência individual à consciência suprema. Dessa maneira vai ser possível você manifestar realmente essa condição amorosa ou pacífica. Quando o Mestre Jesus, por exemplo, e todos os mestres vêm e dizem, né, amai a Deus sobre todas as coisas, não é possível amar a Deus enquanto você não estiver vivendo na sua consciência espiritual. Mas aí a pessoa quer tentar amar a Deus assim como ama um familiar, ou um filho, ou um time de futebol, certo? Com a mente, né? Por isso que ela não tem esse sucesso, né? Essa transação relativa com Deus aqui nesse mundo, porque ela está aplicando
algo, né, que ela pensa que é amor, mas não é. É uma espécie de troca. Né? Então, porque a pessoa é filho de outra, então essa pessoa ama essa pessoa num condicionamento de ser filho, então o amor, né, filial parece que é algo diferente do amor que você teria por um amigo ou por uma pessoa desconhecida. Então, seu amor é condicionado, é relativizado ao ego que você tem. Mas quando você está amando a Deus, isso é amor incondicional. Por isso que você vai amar ao próximo como a ti mesmo. Você vai amar ao mundo inteiro, certo? Vendo que tudo é uma manifestação da energia de Deus e que Deus está presente dentro de tudo. Esse é o estágio que a gente tem que atingir, né? Essa Yang Yin, a gente tem que fundir os opostos para que esses opostos sejam uma só energia, certo? Então esse é o objetivo aí do Tao, né? No caso aí dessa figura que eu coloquei hoje aí, certo? Então hoje nós vamos ler um verso do Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 23. Então Krishna diz para Arjuna: antes de abandonar o corpo atual, se alguém for capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e conter a força do desejo e da ira, ficará em uma situação privilegiada e será feliz neste mundo. Aqui nesse verso a gente já está vendo que Krishna está nos dando a chave, né, de como ser feliz nesse mundo. Muitas pessoas têm essa ansiedade, né? Não, eu quero abandonar esse corpo, eu quero voltar para o mundo espiritual, porque lá no mundo espiritual eu vou ser feliz, e aqui nesse mundo tudo é miserável, né? Geralmente há uma corrente pessimista em relação ao mundo material, quando a gente não entende que esse mundo material nada mais é do que a energia de Deus. Tudo, como a gente sempre falou, é uma questão de consciência. É de como você está observando a energia que se apresenta diante da sua vida, certo? O que as trevas, né, as forças da escuridão, elas querem, né, plantar na sua mente um mundo deprimente, caótico, um mundo cheio de defeitos, um mundo de guerras, de medos. Né? Esse é o mundo que as trevas tentam instalar. Por isso as pessoas muitas vezes, né, se suicidam para fugir desse mundo, outras pessoas entram em pânico, em depressão, porque elas estão aceitando a sugestão de uma mídia trevosa que passa esse conhecimento negativo, porque as trevas se alimentam da energia negativa do mundo, certo? Porém, quando você tem a sabedoria espiritual, você passa a ter a visão correta do mundo. Você entende que nem a luz, nem as trevas, né? Como esse símbolo aí atrás, ele junta a luz e as trevas, e você tem que transcender, certo? O aspecto positivo e negativo do mundo e se situar na transcendência. É isso que Krishna está explicando, né, em alguns versos do Bhagavad Gita. Quando você transcende as polaridades, certo? Você se situa na condição de paz interna. Você fica neutro em relação aos acontecimentos do mundo, sejam eles positivos ou negativos, porque você está vendo por trás da dualidade, certo? Porque o mundo material, esse mundo em que vivemos, precisa dessa polaridade, o negativo e o positivo, para que, através do conflito dessas forças, desenvolvamos, né, as experiências que são condizentes à evolução do espírito. Tem que haver, né, uma fricção.
E essa fricção, você vai evoluindo e vai chegar a um ponto, através da meditação ou da prática espiritual, que você vai se situar realmente na sua essência e vai começar a observar o mundo, né? Ou seja, você vai ser um observador da dualidade, nem tendendo ao medo, né? O medo das condições negativas, e também não vai ficar muito alegre, totalmente estático pelo lado positivo. Você entende que não é para parar nem no negativo, nem no positivo. Você tem que simplesmente sintetizar essas forças e transcender, vendo a presença de Deus atuando, né, em todo esse contexto de movimentação energética que é chamado de um lado negativo e de um lado positivo, certo? Assim que atua o karma também. Algumas pessoas, né, estão nesse mundo sofrendo reveses de acordo com as suas ações negativas passadas, e outras estão desfrutando por causa de seus créditos espirituais devido às ações que elas cultivaram em vidas passadas e que estão cultivando nessa vida. Porém, Krishna diz que é para irmos além disso, além do karma bom e do karma ruim. E por isso devemos ver o mundo como a presença de Deus, eu diria como um presente de Deus, e através da sua sabedoria você usa essa energia, tanto a negativa como a positiva, para te favorecer no caminho espiritual, certo? Então aqui nesse verso, Krishna está dizendo que a pessoa vai ser feliz nesse mundo, se ela fizer isso aqui que ele está falando. Então ele está dizendo, antes de abandonar o corpo atual, certo? Antes de você pensar, né, que o mundo é isso, que o mundo é bom, que é ruim, esse negócio de falar de paz, de amor, sem o significado real, sem o entendimento da realização interna, do que significam essas forças, né? Então, antes de abandonar o mundo, Krishna está falando, se alguém for capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais, certo? Então, toda a nossa ligação com o mundo material, com essas formas, né, com essas relações que a gente projeta em relação à nossa forma humana, que a gente está se identificando falsamente como o nosso eu, certo? Então, Krishna está falando aqui que a gente tem que ser capaz de tolerar esses impulsos dos sentidos materiais que estão nos ligando a essas forças onde estamos buscando obter prazer, por um lado, e tentando evitar a dor ou o sofrimento pelo outro lado. Então, você está sempre tentando desfrutar dessa energia material, tentando, né, também se apossar, e isso é impulso dos sentidos. Seu corpo humano, seu corpo material, né, tem olhos, ouvidos, boca, né, toque, os sentidos funcionais, tudo ele está tentando, de alguma forma, se agarrar a essa energia material. E aí, o que é o desapego do mundo material? É você não ceder. Sempre que a sua mente fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e você sente que não consegue, e aquele vício, aquele hábito, e qualquer coisa que está dentro da sua crença, do que você acha que é bom, e você vai tentar aquilo, desfrutar, aí Krishna fala, segura, tolera os seus sentidos, observa, né? Pega a rédea da mente, segura seus sentidos, porque eles são uma força, como se fosse uma força separada do espírito. São uma força inerente à matéria do corpo material, certo? Então, Krishna fala assim, se você contém, né, a força do desejo e da ira, então o desejo é exatamente aquilo que
a gente quer viver com todo o conforto no mundo material. Então, o desejo, que é o desejo, ele nasce daquilo que você acredita que é bom para você. Por isso que você passa a ser um gerador de desejo. Quanto mais, eu acho que dinheiro faz bem, então você vai ficar com aquele desejo de ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E nunca vai ter fim para isso, conforme vimos no capítulo anterior. Comida, eu quero comida, 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 né? Nunca vai ter fim, porque a natureza material ela é repetitiva. O prazer ele tem que estar sempre, né, aumentando. Né? Você vê que tem gente no mundo que tem o poder, né, vamos dizer assim, material, mas ele não se cansa, ele quer sempre mais, 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 ele nunca quer largar aquela posição que lhe dá o poder, porque nem é o poder em si, mas a posição que ele representa, né, de prestígio no mundo, certo? Então, esse desejo, Krishna fala, é a força do desejo que está trazendo a infelicidade na sua vida. Porque se você nunca está satisfeito, certo? Naturalmente, você não está completo, né? Você não está em paz, você nunca consegue, tá bom, estou tranquilo, né? Que é como acontece quando a gente se rende aos pés de lótus de Deus e sente que Deus é essa força suprema, que realmente é a fonte de todo o poder, de toda a riqueza, de toda a beleza, certo? Aí quando a pessoa não se rende a Deus, ela tem o desejo por milhões de coisas. A ideia é trocar todos os seus desejos por um só desejo, que é o desejo de viver em comunhão amorosa com Deus. Assim a sua vida ela vai caminhar, né, num aspecto agradável enquanto você estiver aqui nesse mundo, que é o que Krishna está falando aqui. Você vai ser feliz, certo? Essa palavra felicidade também, como a gente falou do amor, né, falou da paz, ser feliz nesse mundo não é ter os desejos materiais satisfeitos. A gente tem que entender isso, que a felicidade é um estado do espírito, daquilo que você é. Como você é uma parte integrante de Krishna, de Deus, você é, por natureza, Ananda, feliz, certo? Mas você não consegue sentir essa felicidade porque você não está vivendo naquilo que você é, no espírito, em comunhão com a fonte da felicidade que é Deus. E aí você interpreta também a palavra felicidade, achando que felicidade é ter, né, muitas coisas, ou desfrutar de qualquer outra situação que tenha ligação com a mente, com a dualidade, com o ego, certo? Então, quando Krishna fala aqui que você vai ser feliz nesse mundo, ele está dizendo exatamente isso. Quando você contém essa força do desejo que te leva a querer 1000 coisas materiais, coisas que estão relacionadas com a sua ilusão do ego, certo? E você abandona esses desejos e deseja somente os pés de lótus de Deus. Esse desejo constante, né, por isso que Deus fala, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Então, quanto mais você pensa em Deus, quanto mais você pensa naquilo que você é, no espírito, na realidade que você é, e realmente sua consciência fica fixa, focada nisso, a felicidade começa a brotar. E quando você está feliz em você mesmo, e nessa relação consciente com Deus, ou integrada, você está feliz nesse mundo, porque não é questão desse mundo no mundo espiritual, certo? A questão é que você está feliz porque você está desperto no espírito, na alma. Não há dificuldade de entender esse ponto. A humanidade, as trevas nos ensinam que nós só vamos ser felizes se nós obtermos as coisas que eles estão propondo que seja o padrão do mundo, né, de feliz. Aí cria-se todas
as propagandas, né? Todo mundo rindo, todo mundo alegre, mas isso aí não é felicidade nenhuma, é um engano para você consumir ou gastar dinheiro para enriquecer as pessoas que fazem esse movimento psicológico para você achar que realmente, ou acreditar que você vai ser feliz tendo isso, ou tendo aquilo, ou tendo uma relação X, enfim, ou qualquer coisa, né? Certo? Então, Krishna está falando aqui, se você for capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e conter a força do desejo e da ira, então o que é a ira, né? A ira é exatamente quando você não consegue obter aquilo que lhe é proposto como a fonte da felicidade, né? Tudo aquilo que é relacionado à energia material que falam que vai te fazer feliz, e você não consegue, e você luta para conseguir que nem um maluco, anos e anos, e você não vai conseguir, certo? Nunca ser feliz com isso, então você fica irado tanto pela falta daquilo que você não conseguiu, como fica irado porque após conseguir aquilo, você vê que você realmente não foi enganado, certo? Então, há milhões, milhares de vidas, você está vivendo nessa condição frustrada de inúmeras tentativas de tentar ser feliz dentro desse padrão de energia material, onde você está se identificando com a sua forma material, e aí você traz sempre esse sentimento de mágoa, né? De que não tem sentido a vida, porque quanto mais dinheiro você tem, quanto mais coisas você consegue, parece que os problemas, né, as preocupações, as falsidades, os amigos interesseiros, enfim, tudo colabora para vivermos uma situação onde passamos a ter uma espécie de raiva do mundo, né? Pô, que tipo de promessa é essa que estão me fazendo e eu consegui, né, realizar os sonhos pretendidos pela humanidade, porém eu estou sempre querendo mais e mais e mais e nunca parece que isso tem uma quietude, né? As coisas não se integram igual aí o Yang Ying, né? Não entra, o negócio fica rodando, né? E eu não consigo encontrar dentro de mim esse equilíbrio. Então, Krishna está dando a chave aqui nesse verso. Então, temos que prestar atenção. Então, Krishna está falando, pare de ir para fora, né? De usar a sua mente para tentar conquistar o mundo, ou parar de temer o mundo, certo? Você não tem que conquistar o mundo, nem temer o mundo, porque o mundo é uma energia de Deus que está acontecendo. A sua forma humana é uma energia de Deus também que está tendo, onde você está tendo uma experiência, né, com espiritual nessa dimensão atual, onde você está observando que a sua mente ela tem que realmente fazer uma introspecção. Então, quando você está cantando lá o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, né? Você está cantando, você está lembrando que Deus está no seu coração, aquela forma de Vishnu, né? Você também começa a entender que esse mundo é mais ou menos como um sonho, certo? É algo que a morte pode acontecer a qualquer momento. Você começa a entender aonde que eu tenho que investir a minha energia, né? Aonde que eu tenho que colocar a minha luz enquanto eu estou aqui nesse planeta Terra. Porque se você não faz isso, o mundo externo, ele é muito, atualmente, né, ele é muito pesado. É muita informação, né? Você vê que as trevas, elas estão sempre tentando te abalar. E você vê o mundo assim como algo,
nossa, não tem saída, e agora, o que vai ser o futuro? Aí as pessoas começam a entrar em depressão, porque elas estão colocando toda a energia delas para fora. E aí as trevas adoram criar situações onde as nossas ambições são todas derrotadas. Parece que você nunca vai conseguir atingir realmente aquilo que você quer, e quando você vai com essa força para conseguir o que você quer, parece que as dificuldades aumentam, e aí tem todo um desgoverno, né, uma corrupção, e cria-se uma complicação, e parece que você está perdido, assim, como cego em tiroteio, vamos dizer assim. Aí você fica muito irado, aí você fica perdido, aí você começa a chorar, fica triste, certo? Então, Krishna está falando aqui, não, se você conter a força desse desejo, se refugiar em mim realmente, manifestar o seu amor real do Espírito por mim, então, naturalmente, o universo vai trazer para a sua vida os acréscimos necessários. Porque se você está vibrando como um filho de Deus, se você está frequenciando nesse modelo de entender que você é um servo eterno, né, de Krishna, de Deus, e que, sinceramente, com carinho, a cada dia nesse planeta, você está fazendo esse esforço, né, pessoal, de pedir a Deus carinhosamente para que Ele se revele ao seu coração. Então, Deus pessoalmente vai cuidar de você, certo? O mundo está acontecendo de acordo com a frequência da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não querem saber, né, de Deus. Elas só querem saber de realizar seus desejos e buscam o máximo de conforto material, poder, dinheiro, beleza, influência, certo? Já o devoto não, ele entra, ele coloca a energia no seu coração em Deus e vive assim. É isso que Krishna estava falando nesse verso, né? Se nós aprendermos a viver, né, não sem desejo, mas com desejos moderados, dentro daquilo que é o básico de uma vida humana, certo? Freando esses impulsos dos sentidos, né? Se deixar os sentidos, eles querem desfrutar ao máximo, eles vão te levar para regiões perigosas. Então você tem que tolerar. Muitas vezes, né, a situação é encantadora e meio assim, você irrecusável, vamos dizer assim. Então você vai na hora, olha e não tem interesse de ir para esse lado, não. Eu quero continuar a minha prática espiritual, o meu sadhana, quero continuar cantando Mahamantra, estudando o Bhagavad Gita, certo? Aí você escolheu ficar em contato com a Suprema Personalidade de Deus dentro do seu coração. E ao fazer isso, você está escolhendo a fonte da felicidade, do amor, da paz, da abundância de tudo que existe. Você prefere ficar refugiado na onipotência, na onisciência, na onipresença de Deus. E quando você faz isso, naturalmente o seu espírito, né, ele tem um boom, né, uma iluminação. E aí você vai começar a sentir essa paz, você vai começar a sentir a luz do espírito, a felicidade, o amor, essas palavras, né, essas qualidades vão se tornar realmente significativas dentro daquilo que é a vibração natural do espírito. O espírito, ele é feito do amor de Deus, certo? Quando Deus cria, quando Ele nos cria, né, ou quando Ele nos manifesta, Ele manifesta tudo por causa do amor, né? Deus é só amor. Ele não quer, então não tem como você falar de amor a Deus, mas viver com medo no mundo. Se você é uma pessoa que se rendeu a Deus em amor, você entende que o amor de Deus, ele é a completa blindagem, proteção da sua existência.
Logo, se você está desejando somente manter a sua mente fixa nos pés de lótus de Deus, né, e de tudo aquilo que é voltado ao divino em si, você vai começar a se tornar uma pessoa feliz nesse mundo. Poucas pessoas vão entender como que essa pessoa está tão feliz, o mundo está destruindo, tudo caótico, os demônios estão aí, acontecendo a opção de coisa, certo? Mas quando você está com Deus, você entende que esse planeta Terra, como todas as escolas planetárias, né, desse mundo, se destinam a você realmente despertar esse amor por Deus e trabalhar a sua partida desse mundo após a morte física, você poder atingir um nível de consciência onde, após o abandono dessa estrutura, né, dessa máquina biológica, você possa voltar para o mundo espiritual. Certo? Você não está nesse mundo aqui para desfrutar desse mundo, nem para sofrer nesse mundo. Você não está aqui, como ele fala aqui, você está aqui para conter a força do desejo que te prende a essa situação ilusória, que é desejar satisfazer ao máximo o seu ego, certo? E que isso você tem que observar que é exatamente isso que está te trazendo a infelicidade, a insatisfação. E que essa força nunca vai ser preenchida, certo? Por mais sexo que você tenha na sua vida, por mais dinheiro, por mais poder, por mais coisas, entre aspas, boas, né, que dizem da vida que você tenha, você vai se sentir vazio enquanto você não estiver vivendo na consciência de Deus. Porém, se você está na consciência de Deus, você não precisa de nada do mundo, porque você já está satisfeito por si mesmo. Você já é uma pessoa feliz, o seu aspecto Ananda já está, né, totalmente acontecendo num sentimento de consciência pura nesse mundo. É isso que cada um tem que atingir. É isso que Deus, né, o Senhor Krishna, ele está explicando aqui, né, que antes de abandonar o corpo atual. Então Krishna está falando assim, não é para você abandonar o corpo e depois tentar ser feliz em outra dimensão. Não é isso que Krishna está falando. Ele está falando aqui, antes de abandonar o corpo atual. Então, o trabalho para viver em Deus tem que ser feito dia a dia, aqui e agora. Você tem que dedicar a sua energia a estar vivendo esse encontro permanente com Deus, e aí, quando você controla, né, os impulsos que levam a sua mente para fora, né, que a mente é o centro dos sentidos. Então, se você tolera os impulsos dos sentidos, que é a mente tentando ser a senhora da sua vida, certo? Quando você contém a força, né, dos desejos, de querer experimentar ao máximo o mundo, através dos sentidos, e os sentidos sendo, né, escravos da mente, e a mente sendo a soberana, se você não conter isso, então você está basicamente perdido, você vai ser uma marionete nas mãos dos modos da natureza material, certo? Porque você tem que entender que esse corpo biológico, ele tem uma força intrínseca a essas células, essas moléculas, né? Esse corpo material, ele tem uma natureza existencial pessoal dele, da natureza biológica. Mas o espírito, ele não tem nada a ver com isso. Então, qual é o trabalho do espírito? É observar os impulsos desse corpo, dessas tendências, né, biológicas, dessa força viva que é o corpo, enquanto o espírito está mantendo, e controlar, certo? E pela sabedoria você entende, poxa, eu tenho que usar esses impulsos de uma forma moderada, né, onde você não vai extrapolar a sua performance de estar nesse mundo,
e vai usar essa energia, o corpo material, como uma ferramenta para estudar o Bhagavad Gita, né? Então, em vez de fazer qualquer coisa que vai te atrapalhar ou degradar a sua existência, você vai ali, pega o livro do Bhagavad Gita. Então, você está usando a sua ferramenta, né, com esse impulso. Você tem que educar a sua existência material para que ela sirva à existência espiritual. E aí, quanto mais você faz isso, mais o espírito vai se destacando dentro dessa estrutura, né, de ferramentas psicológicas, emocionais e físicas, e você vai começando a sentir a felicidade, porque quando você está no controle, sob a direção ou a guia interna de Deus, você sabe para onde você está indo. Você vive um dia de cada vez. E cada dia nada mais é do que a expressão da sua mente consciente que está sendo regida, né, por Deus, que está dentro do seu coração. Está entendendo? Então ele fala assim, se você então também não fica irado, né, você ficará em uma situação privilegiada e será feliz neste mundo. Entende? É um privilégio você viver em amor a Deus, ou nessa busca, né, constante, ávida, para se situar num nível de receptividade onde Deus se revele para você. Porque Deus, ele já está no seu coração. Ele, quando ele fala o Bhagavad Gita, ele está falando, pensa sempre em mim, certo? Coloca a sua energia em mim, porque não há a energia, não há um mundo separado de mim, como você tenta imaginar quando você está vivendo no falso ego, tentando satisfazer seus desejos. É isso que Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. Você não vai poder encontrar felicidade fora daquilo que você é. Mas para você encontrar aquilo que você é e viver naquilo que você realmente representa existencialmente, como uma parte integrante de Deus, você tem que se conectar com Deus no seu coração, e por isso é preciso sentar todo dia em meditação, fazer a prática do mantra, a oração, o estudo, né, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, tudo isso está criando essa força, essa potência interna, onde você vai revivendo, dentro de uma estrutura espiritual, aquilo que você é, certo? Porque não é para você ficar nesse planeta Terra, seja ele indo para a quinta, 10ª dimensão, ou ficando tudo, né, uma civilização adiantada, certo? Não é para você ficar aqui nesse mundo material, né? Seria, logicamente, melhor estar vivendo no planeta de quinta dimensão, como a gente está realmente indo agora, né? Ou viver num planeta celestial, vamos supor assim. Porém, Krishna, ele fala que não, você vai, sempre que você vai, por exemplo, para o planeta celestial após a morte, você volta para uma forma humana aqui, e nessa forma humana é que você tem que resolver a sua vida, certo? Essa vida atual aqui que você está ouvindo, essa palestra, é que você tem que resolver a sua vida. Não é depois da morte, não, certo? Se você abandonar o corpo aqui e não tiver com a consciência adequada para voltar para o mundo espiritual, então, depois da morte, você vai ficar um tempo em lugares onde você vai pagar seus pecados, e depois você vai ficar em lugares onde você vai desfrutar dos seus créditos, de tudo que você fez de bom aqui nesse mundo. Porém, você vai ter que voltar, depois de terminada, né, essa queima, vamos dizer assim, de benefícios e malefícios, e vai ter que continuar tudo de novo. Então, Krishna está falando, então, por que não ser feliz? Por que não ser feliz nessa vida, né? Por que não fazer o mínimo esforço? Porque as pessoas simplesmente elas se deixam levar
pelas energias externas, né? Pelo que está acontecendo no mundo, e ela também se identifica com esse corpo material, e aí ela passa a sofrer em proporção, em relação com aquilo que acontece dentro daquilo que ela chama, né, o meu mundo, né? Então, vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui: se alguém deseja fazer progresso constante no caminho da autorrealização, deve tentar controlar as forças dos sentidos materiais. Né? Isso realmente, se você deseja, olha o desejo aí, né? Então tem que usar o desejo, porque existe um desejo, né? Não é para você matar os desejos. Os desejos são sintomas da alma, certo? Mas se você tem que usar os seus desejos para a autorrealização. Então é muito interessante esse ponto aqui, certo? Então, se você quer fazer esse progresso constante, sem fim, até atingir o propósito delineado por Deus no Bhagavad Gita, certo? Que é chamado o caminho da autorrealização, onde você vai realizar você e a sua posição em relação a Deus e vai viver a sua posição de ser, tá? Então, se você quiser realmente se autorrealizar, e é o que você tem que querer, em alguma vida você vai ter que fazer isso, certo? Eu acho que já está mais do que na hora, porque você tem passado várias encarnações em ignorância completa, e também as energias das trevas do mundo, né, têm escondido esse conhecimento, não tanto, porque o Bhagavad Gita está aqui ainda nesse mundo, certo? Então você tem que fazer por onde? Não ficar especulando, ou perguntando, né, quando que isso vai acontecer? Quando que eu vou me realizar espiritualmente? Certo? Você já é um espírito. Você já está conectado com Deus no seu coração. O que você tem que fazer é exatamente remover esses desejos, essas tendências dos sentidos de querer viver a vida material por si, completamente esquecido daquilo que você é. Krishna está dando essa chave, é exatamente isso que está te trazendo a infelicidade, porque você não quer parar nem um dia na sua vida e falar assim, espera aí, agora eu vou entrar com a minha energia. E a partir dessa realização interna, eu vou agir no mundo conforme a sabedoria e o entendimento do que é o mundo. Eu vou passar a ver a existência material como a presença de Deus me ajudando nesse estágio humano a voltar para o mundo espiritual, ou para ser feliz aqui nesse mundo material. Porque ser feliz é simplesmente estar vivendo na consciência crística ou na consciência de Krishna. E isso é muito simples de entender, mas as pessoas, elas ocupam a mente delas muitas outras coisas e acabam esquecendo esse simples fato que Krishna está falando aqui. Krishna fala, você vive irado, você vive nervoso, você vive agitado, porque você está sempre frustrado, você não consegue ter esse padrão de alegria constante no seu coração, ou de felicidade, né? Porque isso tudo é falso. Né? Na mente, no seu ego, nunca vai ter, certo? Vai ter o quê? Sintomas de uma alegria temporária, que logo é substituída por padrões de tristeza. Então, é esse yang e yin aí. Né? No mundo material, ora você está feliz, tem fases que você está feliz, mas não é felicidade isso. Isso é o outro lado da moeda, da mente. E tem horas que você está triste, que você está deprimida. Então, isso aí também é da mente.
E isso tudo vai rodando, e você tem feito isso há milhões e milhões de vidas e não para pensar que você tem que ir além disso. Você tem que fundir, sintetizar esses opostos, certo? Para que tudo seja a expressão do espírito em si, sem dualidades. Isso é conseguido através da meditação e da prática espiritual. Certo? Então fica tranquilo, porque Deus ele vai se revelar para você. A partir do momento que você realmente se engaja diariamente em meditar, em buscar a vida espiritual, Deus ele vai se revelar para você, ele só está esperando você fazer algo por você mesmo. Mas você fica vacilando, fica procrastinando, aí deixa para depois, aí fica o dia inteiro absorvendo milhões de informações, de preocupações, então chega a hora, quando você vai meditar, você já nem consegue mais, sua cabeça está cansada. Você já absorveu tanta negatividade que está esgotada energeticamente. Então a gente tem que acordar todo dia com esse sentimento de gratidão, já entrar nessa percepção do espírito, do mundo, como a presença de Deus amorosa, né, tentando te levar de volta para ele. Independentemente de como esteja o mundo, se você está caótico, se ele não está. A situação do mundo externo não tem nada a ver com a percepção espiritual que você vive no seu dia a dia, nessa movimentação do mundo material. Então, por isso que Krishna está falando, você fica numa situação privilegiada. Essa é realmente a riqueza, né? O cara que é dono da riqueza, que tem o privilégio de andar, né, com essa fortuna do amor de Deus. Então, esse é o privilégio. Então, seja uma pessoa privilegiada. A sabedoria de Deus é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Certo? Porque aí ela sabe se conduzir nesse mundo e emanar esse amor, essa luz para as outras pessoas que estão sofrendo, né? Então, o Prabhupada fala aqui, existem as forças da fala, forças da ira, forças da mente, forças do estômago, forças dos órgãos genitais e forças da língua. Então, essas forças são o que te mantém preso aqui nesse mundo, né? Tem aquelas pessoas que ficam falando, fala, né? Não consegue parar de falar, fala, e tudo que ela fala, ela está atraindo para ela. Então tem que conter um pouco, conter suas palavras. As pessoas querem dar muito conselho, né, que estão vivendo uma ilusão, estão tristes e querem dar conselho para os outros. Então para de falar um pouquinho, entra mais em silêncio, acalma o seu blá blá blá, falar mal dos outros, né? Tipo assim, são esses impulsos que Krishna está falando aqui, né? É a força da ira, né? Você fica com raiva de todo mundo, você quer criar o seu mundo melhor de acordo com a sua perspectiva, aí você fica irado, aí você fala em ter que matar fulano tal, e aí você começa a ofender o outro ali, passa a desejar mal o outro, então você fica irado. Então toda essa energia, modo da ignorância, está te contaminando, está estragando sua energia, está te pesando, certo? Também as forças da mente, né? O que você está pensando? Aquelas pessoas ficam pensando o tempo todo, pensando. Gente, para o pensamento, entra na meditação, sente Deus, medita na forma dele, medita nos passatempos de Deus, concentra sua atenção no ouvir o santo nome, certo? Medita, reflete nas palavras de Krishna, igual a gente está fazendo aqui, certo? Então tem que usar as forças da mente, a força do estômago, né? Aquelas pessoas que querem comer o tempo todo, querem comer, e aí a pessoa fica com ansiedade e carente, e come, engorda, aí tem aquela briga toda com a vaidade, e as forças do estômago. Né? O estômago é o segundo cérebro. E as forças dos órgãos genitais, né? Então a pessoa só quer sexo, e só quer... na verdade, tudo é uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape que você está pensando 24 horas naquilo, e aquilo se tornou uma neurose,
um fanatismo, e aí aquilo descamba para perversões as mais diversas nesse mundo, e a pessoa acaba entrando numa frequência kármica pesada, e aí ela fica mais presa nesse mundo. Então, a gente tem que tolerar esses impulsos com essas coisas, né? Vamos fazer tudo coisa moderada, fazer com amor, com carinho, né? Vamos comer a praçadinha, uma coisa mais espiritual, comer a quantidade interessante, certo? Não viver assim, comendo e bebendo e fazendo isso e fazendo aquilo. Então, se você não controla isso, você vai ter um piripaque, né? Você vai ficar doente, enfim. É isso que Krishna está falando aqui. Você nunca vai ser feliz. Se intoxicando, se entochando de coisa, certo? E as forças da língua, né? Forças da língua, né? A língua é dito, né, no Bhagavad que a língua é o sentido mais difícil de controlar. Se você controla a sua língua, você controla o seu estômago e você controla os seus órgãos genitais. Então, sempre fale de Krishna, sempre cante o santo nome, sempre coma uma praçadinha, certo? Então, quando você controla a língua, fale coisas agradáveis, né, coisas que elevem as pessoas, aí você vai estruturando energeticamente o seu corpo material para a progressão espiritual. Certo? Aí Prabhupada continua. Aquele que é capaz de controlar a mente e as forças de todos estes diferentes sentidos chama-se Goswami ou Swami. Swami quer dizer sentidos, né? Go quer dizer sentidos e Swami é aquele que controla. Então, Goswami é a pessoa que caminha nesse mundo com os sentidos completamente controlados, sem ira, sem medo, sem atração excessiva por nada. A mente dele está sempre fixa aos pés de lótus de Deus, ele está sempre feliz, em paz internamente, ele emana amor. Então, esse é um Goswami, ou Swami, né? Por isso que os devotos puros de Deus são chamados Swamis, certo? Esses Goswamis levam vidas estritamente controladas e não se deixam arrastar pelas forças dos sentidos. Então, vida espiritual significa um desafio contra a energia ilusória, contra a Maya. Então, você se torna sempre o observador, o consciente da sua mente. Para onde os seus sentidos estão te levando. Então, você fala, não, aqui não me favorece espiritualmente. Aqui me favorece. Então, apesar de algo até ser negativo, se te favorece espiritualmente, então é para ali que você vai. Entendeu? Então, a vida espiritual exige esse autocontrole, certo? Tem o exemplo do cavaleiro conduzindo o cavalo, certo? Se o condutor deixa a rédea frouxa, os cavalos, os 5 cavalos do sentido, eles vão para, cada um vai querer ir para um lugar, e você não vai chegar a lugar nenhum. Porém, se você tem o autocontrole, você segura na rédea os cavalos, né, e de vez em quando você solta um pouquinho a rédea para que os sentidos, né, que representam os cavalos se alimentem, ou satisfaçam algumas suas necessidades, porém a rédea está ali presa, né? O animal está preso dentro da gaiola, certo? Então, esses Goswamis levam a vida estritamente controladas e não se deixam arrastar pelas forças dos sentidos. Quando não são saciados, os desejos materiais geram a ira. E com isto, a mente, os olhos e o peito ficam agitados. Ou seja, eles ficam dominados pelo modo da ignorância, que é o modo que contamina toda a nossa energia. E uma vez que entra o modo da ignorância, que você vai alimentando aquilo,
isso pode chegar a situações, né, catastróficas. Você se torna uma pessoa passional, você pode fazer coisas que não são interessantes, né, que podem estragar a sua vida humana, certo? Portanto, antes de abandonar este corpo material, deve-se procurar aprender a controlá-los, certo? Essa é a ideia, né? Não deixar que livre aquilo que vai te prejudicar espiritualmente. Então, é um controle saudável, certo? Por isso que Krishna fala, você tem que ser moderado nos hábitos de comer, de dormir, de se divertir, né? Então, é esse controle. Controle não significa renúncia completa, criminalizar, vamos dizer assim, os sentidos. Mas você usa ele de modo tranquilo, que você não deixe extrapolar um limite onde você sabe que vai se prejudicar com isso. Certo? Então, tudo tem que ser feito com consciência, não é, eu vou renunciar a tudo, vou abandonar tudo. Não, usa tudo entendendo que tudo é energia de Deus, de um modo agradável, né? Não vou mais comer, não. Vai fazer uma praçadinha, você vai fazer uma comida normal, do modo da bondade, preferência, vai oferecer a Deus e vai comer moderadamente aquela comida que vai te favorecer. Tem gente, não, vou fazer um jejum, agora vou ficar anos em jejum. Não é assim. As pessoas são muito 880, certo? Então tem que ter o caminho do meio. Caminho do meio. Compreende-se que alguém que pode fazer isso, controlar, né, os sentidos, é autorrealizado, vivendo feliz no estado de autorrealização. Então, é condição sine qua non. Você só pode viver feliz se você estiver autorrealizado. É isso que nós temos que fazer na forma humana de vida, certo? Essa forma humana aqui nós não recebemos, não é à toa, não. Foi durante um intenso progresso em várias formas para você chegar nesse ponto que você está nessa forma humana. Então, a forma humana não é para você viver como um animal, certo? Com a condição animal. A forma humana é uma forma superior em nível de inteligência. Então, você tem que usar essa inteligência. E aí você vai estudar o Bhagavad Gita, você vai, né, ouvir pessoas falando sobre Krishna, você vai adotar essa mentalidade controlada, né, de uma forma razoável, saudável, para levar a vida aqui nesse planeta Terra sob a direção interna de Deus. E o que vai acontecer na sua vida pertence a Deus, você está rendido a Deus. Então você não pode se render a Deus e falar assim, mas eu quero que minha vida seja assim, assada. Não é assim. A partir do momento que você se rendeu a Deus, você vai sentir no seu coração. Você vai ter uma relação com Deus em seu coração. E aí as coisas vão acontecer. Naturalmente. Não tem como duvidar disso. Existe uma força suprema controlando tudo. Aí Prabhupada termina. Cabe ao transcendentalista envidar todos os esforços para controlar o desejo e a ira. Certo? O desejo, como a gente viu lá no capítulo 3 do Bhagavad Gita, ele é conduzido pelo modo da paixão. Certo? O modo da paixão é o impulso da energia material que faz você querer desfrutar de tudo. O desejo, a luxúria, certo? Onde você quer se dar bem nesse mundo e buscar o prazer material. Você acha que felicidade é prazer material, mas isso é o modo da paixão. No começo é néctar, mas depois vira veneno. Certo? E a ira é o resultado do modo da ignorância. É aquela pessoa que simplesmente leva uma vida tipo um morto-vivo, um zumbi, né? Uma pessoa que não consegue nada na vida,
deseja muita coisa, mas ele não faz nenhum esforço, é uma pessoa que vive na inércia, assim, e só fica reclamando de tudo. Então, a ira tem várias, né, manifestações, certo? Então, aqui está o transcendentalista, né, como a gente falou, a gente transcende essa dualidade, certo? Principalmente do modo da paixão e do modo da ignorância. A gente se situa nessa posição que é chamada de transcendentalista. E isso não é difícil porque o espírito ele já é transcendental à energia material, à dualidade material. E Deus que está dentro do seu coração, ele não toca essa matéria, né? Nós e Deus estamos numa dimensão espiritual, mesmo agora. Só que estamos projetando esse corpo material com a nossa mente e nos identificando com ele. Então, achamos que somos toda essa brincadeira, essa historinha que está acontecendo no mundo atual. Então, o desejo maior que temos que ter não é ir para uma quinta dimensão ou para um mundo melhor, material. Isso seria interessante, certo? Mas a ideia é que nessa atual forma humana você tem que despender, né, os seus esforços, a sua energia para parar o excesso de desejos. Você tem que conter a saída também, de achar que só porque você não conseguiu realizar um determinado sonho, então isso é ruim, você fica com raiva, e tem que colocar toda a energia para o interno, para atingir os pés de lótus de Deus, e nessa associação da lembrança constante, né? Pensa sempre em mim, pensa sempre em mim. Não, Krishna está sempre repetindo isso, pensa sempre em mim. E você tem que obrigar a sua mente, os seus sentidos, a focarem a sua energia na lembrança de Deus e na memória de que você está nessa forma humana exatamente para usá-la para escapar desse ciclo de nascimentos e mortes, desse véu, né, da matrix de Sansara. Você tem que sair daqui, você tem que sair. Mas você pode, mesmo estando aqui no véu de ilusão, não estar mais em ilusão, porque aí você vai estar conectado com Deus. Esse é o trabalho, é o que Deus quer que você faça. Então, por favor, acorde, use a sua sabedoria, viva em paz, feliz, amorosamente nesse mundo e siga aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Deus ele vai colocar situações na sua existência quando você estiver vibrando internamente em relação a Ele. Nisso que se chama o serviço devocional. Você está vivendo, tentando satisfazer a Deus nesse mundo de alguma forma, certo? Seja passando a mensagem de Deus ou sendo uma pessoa espiritual, vamos dizer assim, transcendental, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Então, vou terminar aqui. Vou ler de novo esse verso para vocês entenderem a chave de ser feliz nesse mundo, certo? Antes de abandonar o corpo atual, se alguém for capaz de tolerar os impulsos dos sentidos materiais e conter a força do desejo e da ira, ficará em uma situação privilegiada e será feliz nesse mundo. Palavras de Krishna. Então, cante e seja feliz. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo.